Bom dia, gente. Como eu prometi, aqui tá o vídeo do canal, né? Falando sobre estabilidade emocional. E como sempre, eu gosto de deixar um texto da Bíblia. Eu vou deixar o texto de Daniel, capítulo 3, versículo 16, tá bom? Vou ler para vocês entenderem um pouquinho. Que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e o atirassem na fornalha em chamas. Nós vamos ver aqui, um pouquinho gripado, nós vamos ver aqui uma clara apresentação de pessoas estáveis emocionalmente e de um rei que deveria ser uma pessoa estável, totalmente desequilibrado. Nós vemos nesse texto, quando nós lemos, que o rei ergue uma imagem. Estou resumindo para vocês poderem entender um pouquinho do que eu quero falar hoje. O rei ergue uma imagem, e essa imagem teriam que todos que passassem pelo lugar teriam que abaixar, se ajoelhar e se prostrar diante da imagem. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram monoteístas, ou seja, eles serviam a um só Deus, que é o Deus que nós servimos, né? E aí o rei fica sabendo que tem 3 jovens na província dele que não fizeram o que ele mandou, não cumpriram a sua ordem, tá? E nisso daí, o rei manda chamar eles. Ao chamar eles, o rei tenta intimidar eles e fala: olha, eu vou tocar mais uma vez todos os instrumentos. Após os instrumentos tocarem, chega a hora de vocês adorarem a imagem. Só que o mais interessante é que eles não tinham medo. Eles não ficavam frustrados, eles não ficavam angustiados, eles não ficavam paralisados com a situação. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que eles simplesmente responderam ao rei: nós não vamos te responder sobre esse assunto. Eu não vou me defender sobre esse assunto. Se Deus fizer, ele vai ser Deus. Se ele não fizer, ele também vai ser Deus. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles têm uma estabilidade emocional tão grande que eles não deixam se abalar. A cadeira tá me incomodando. Eles não deixam se abalar pela situação. Pelo contrário, eles são estáveis. Não importa o que estava acontecendo à volta deles, a situação continuava a mesma para eles. E eles deixam bem claro: olha, se Deus nos livrar, tudo bem, mas se ele não quiser nos livrar, tá tudo bem também. E aí você me pergunta: mas por que eles têm essa estabilidade emocional tão grande? É crença no Deus que eles servem? Sim. A nossa crença, né, a nossa confiança, a nossa fé nos faz ser pessoas mais equilibradas e pessoas mais estáveis emocionalmente. Mas existem perfis comportamentais de pessoas que são estáveis. Esse tipo de pessoa, ela planeja bem as coisas. Esse tipo de pessoa, ela gosta de rotina, ela não gosta de mudanças. Esse tipo de pessoa leva tempo para decidir uma coisa, mas quando decide, ela decide com bom senso. São pessoas que têm o perfil comportamental de estabilidade. Ela prefere fazer com calma e junto do que fazer rápido, do que fazer diferente.
Eu vou falar um pouquinho para vocês só entenderem o que eu quero dizer e o que vai ser falado durante a semana. Existem 4 perfis comportamentais. E eu não tô falando de temperamento, eu tô falando de perfil comportamental, que é totalmente diferente, tá? O primeiro perfil comportamental é a dominância, né? São pessoas chamadas para liderar, são pessoas dominantes, que num outro momento eu vou falar sobre isso. O segundo perfil comportamental é a influência, também são chamados para liderar, e são pessoas que gostam de fazer diferente. A dominância quer que seja feita rápido, a influência quer que seja feita diferente. Tem a estabilidade, que quer fazer junto, quer fazer com calma, né? E tem a conformidade, que quer que faça certo, gosta de que as pessoas façam as coisas certas. E durante essa conversa com a gente aqui, eu vou estar sempre falando alguma coisa sobre esses perfis comportamentais, né? Nós vamos ver também, com o decorrer dos vídeos, falar sobre temperamentos, pessoas, personagens bíblicos que têm o temperamento, né? E nós vamos identificar cada temperamento. Mas, principalmente, nessa semana eu quis começar sobre estabilidade emocional. E eu quero te perguntar, apesar de não estar conseguindo fazer live que eu gostaria de fazer, mas você pode deixar nos comentários aí, você pode curtir para me ajudar, né? Pode compartilhar, mandar para outras pessoas assistirem esse vídeo, né? Eu quero te perguntar se você é o tipo de pessoa que, quando acontece alguma coisa à sua volta, você fica sem estabilidade emocional nenhuma. Você se desespera, você já não sabe mais o que fazer, você mete os pés pelas mãos, né? Muitas pessoas perdem a cabeça e acabam fazendo o que não deveria ser feito e depois se arrependem, que é o que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas, elas começam a fazer o que não deveriam ser feito, começa a ficar nervosa e descontar em quem não tem nada a ver com o assunto. Ela se prejudica no serviço, ela se prejudica na igreja, ela se prejudica onde ela está, onde ela convive, por causa da sua estabilidade, que não, ou seja, por causa da falta de estabilidade dela, né? Nós precisamos ser o tipo de pessoa que, independente do que aconteça, nós vamos manter o equilíbrio, uma linha tênue. Existe uma linha tênue entre você ser uma pessoa equilibrada e você ser uma pessoa desequilibrada. Mas aí, quando a gente fala de pessoas desequilibradas, as pessoas logo pensam em pessoas que estão aí com algum surto psicótico, que estão aí acontecendo alguma coisa mais grave. Desequilíbrio nem sempre é isso. Muitas das vezes, o desequilíbrio ele é manifestado através de outras coisas que a gente nem percebe. É muito mais fácil falar que uma pessoa está desequilibrada quando ela sai quebrando tudo, quando ela sai fazendo alguma coisa assim muito grave. Mas o desequilíbrio também pode ser observado através de consumismo, né? Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela coloca as suas emoções em coisas, em pessoas e em situações. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que, por estarem totalmente desequilibradas emocionalmente, elas descontam nas compras o que ela quer preencher no seu emocional. Então, são pessoas que compram excessivamente, são pessoas que ela deixam de pagar uma conta para poder comprar, para poder adquirir algo que na cabeça dela o que está sendo consumido vai ser algo que vai preencher esse vazio. E o que a maioria das vezes acontece é que essa pessoa, ao contrário do que ela imaginava, é uma pessoa que vai gerar dentro dela uma coisa muito vazia, porque ela compra, ela parcela, se ela não tem dinheiro, ela compra fiado, ela bota no cartão, se ela não tem limite de crédito, ela pede do outro emprestado. E nisso tudo ela vai comprando, tentando saciar a vontade dela de se sentir preenchida, de se sentir estável. Só que essa adrenalina de compra que faz ela se sentir bem, uma hora vai baixar.
E a hora que baixa é a hora que geralmente vem as contas para pagar ou quando ela chega em casa. Porque ela tá ali comprando as coisas. Quando ela chega em casa, ela vê aquilo tudo. E ela imagina, como que eu vou pagar aquilo tudo? Baixa a adrenalina dela e ela já fica desesperada, sem saber o que fazer, sem saber como ela vai agir agora, sem saber qual é o próximo passo que ela precisa tomar. E aí que tá a situação que a maioria das pessoas perdem o equilíbrio e perdem a noção do que fazer, de como fazer e o momento certo de se fazer. Quando nós estamos instáveis, nós não podemos tomar atitudes precipitadas. Você viu o que o rei fez? O que o rei fez? Ele mandou acender 7 vezes, aquecer 7 vezes mais a fornalha para jogar 3 jovens que tinham uma crença diferente da que a dele. Sendo que esse mesmo rei aceitava Daniel, né? Como com a mesma crença dos 3 jovens. Você tá entendendo? Então nós vamos ver aí uma pessoa desequilibrada, uma pessoa com ego inflado. Quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, nós tendemos a puxar para um outro lado. E nesse caso desse rei, era o ego dele. Muitas pessoas puxam para o lado do consumismo, que é as compras, o que eu estou falando. Outras pessoas puxam para a comida, comem desesperadamente para preencher um vazio que não é na barriga, mas é emocional. E faz com que essa pessoa ela coloque na comida aquilo que ela procura dentro dela e ela não consegue. Isso, gente, é sem perceber. Você pode ver que uma pessoa que come muito desesperadamente, uma pessoa que não tem equilíbrio, ela não come porque ela não está com fome, ela não come porque ela está com fome. Ela come porque ela está tentando achar na comida um prazer que ela precisava achar em outros lugares. E aí, tem também aquelas pessoas que coloca a falta de estabilidade dela no perfeccionismo. Ela tem que ser tão perfeita, ela tem que ser tão produtiva, ela tem que ser tão abrangente em tudo que ela faz de forma perfeita, que quando ela vê que ela não consegue ser perfeita, ela se frustra. Então, quando essa pessoa ela vê que ela não consegue ser perfeita, ela fica muito frustrada. Muito frustrada. E aí, ela trava. Ela fica num nível de estresse muito grande, um cansaço muito grande. E não é porque ela não consegue. É porque ela tá chegando num nível que é impossível dela chegar. E por mais que ela tente, ela não vai conseguir. Ninguém consegue ser perfeito, né? Também existem as pessoas que elas colocam a sua frustração, a sua desestabilidade emocional no trabalho, né? E aí ela só pensa em trabalhar, 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 vira uma rotina, né? Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes aquilo que é rotina vira um ritual. E aí algo que você faz rotineiramente pode virar um ritual no sentido de quê? De que você já não consegue mais fazer de forma diferente. De que você já não consegue mais fazer de outra maneira. Você não consegue mais pensar em fazer em um outro lugar aquilo que você faz só naquele lugar. Por quê? Porque você fez da sua rotina um ritual. Isso são pessoas desequilibradas emocionalmente. Ah, eu gosto de rotina, eu gosto de fazer as coisas tudo certinho, eu gosto de seguir regras. Tá, isso é um perfil, tá? São qualidades, são características, né? Do perfil comportamental de uma pessoa estável, tá? Ela gosta de rotina, ela não gosta de mudança de jeito nenhum, ela gosta de coisas que são do mesmo jeito. Porém, eu tô falando de pessoas que procuram em outros lugares coisas que o seu emocional precisa preencher, tá? Nós vamos ver que muitas pessoas acabam fazendo do seu ponto fraco, tá?
uma coisa forte na sua vida, uma coisa que pode te derrubar, tá? Então, nós precisamos pegar os nossos pontos fracos e blindar eles para que eles não venham tomar conta da gente. O nosso ponto fraco não pode ser aquilo que está no nosso dia a dia, porque senão a gente não vai conseguir vencer as barreiras do dia a dia. O nosso ponto fraco tem que ser o ambiente externo, não interno. O ambiente interno, são meus sentimentos, são minha maneira de pensar, são o que como eu estou naquele momento, tem que ser meu ponto forte. Ou seja, por mais que meu ambiente externo, que seja meu ponto fraco, que sejam as situações do desemprego, a doença, muitas das vezes a briga com o esposo, muitas das vezes o problema com os filhos, é meu ambiente externo. Esse ambiente externo não pode invadir uma rede de proteção que eu preciso colocar nas minhas emoções, no meu ambiente interno. Porque a parte interna precisa ser o meu ponto forte, precisa ser aquilo que eu protejo. E muitas das vezes as pessoas não conseguem proteger aquilo que é mais importante. Entenda algo nessa manhã. Ou no momento que você estiver assistindo. Se você não proteger o que é importante, você vai acabar perdendo. E uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês é que se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. Se o seu emocional não estiver bem, se você não estiver equilibrado, se você não estiver estável, a palavra dessa semana é estabilidade emocional. Se você não estiver estável emocionalmente, você dificilmente consegue ajudar alguém. Porque se uma coisa diferente acontecer, você já está totalmente desequilibrado, você já totalmente perde seu foco, perde a direção do que você quer fazer. E isso daí é algo que você precisa aprender com inteligência emocional, né? Com inteligência emocional. Eu fiz o curso, né, de preparação para isso, tenho os diplomas aqui, eu tenho até que conseguir, vou até mostrar para vocês meus diplomas da Estácio. Eu tenho até que conseguir quadros para colocar os diplomas, porque eu só imprimi, né? Vou comprar uns quadros, vou colocar na parede do meu escritório para poder mostrar para vocês depois melhor. Mas foi um curso que eu fiz que me ajudou muito como pessoa também, tá? Porque às vezes a gente faz coisas para poder aprender e passar para os outros, mas aquilo que você faz te ajuda também. Uma pessoa com inteligência emocional, ela não é desequilibrada, ela não perde o foco pelo que acontece à sua volta. Se eu falar para vocês, vocês não vão acreditar, mas alguns anos atrás aconteceram coisas na minha vida que eu pensei que eu não fosse conseguir me manter estável emocionalmente. Eu perdi meu pai, eu perdi minha madrinha, eu perdi primos, eu perdi amigos, né? Foi um período bem difícil. E eu pensei que, principalmente na perda do meu pai, que eu iria ficar instável emocionalmente por muito tempo. A gente tem o nosso período de instabilidade devido à dor do luto, devido a todos os problemas que acontecem. Só que depois que eu fiz esses cursos, a minha mente, depois que eu comecei a estudar sobre isso, a minha mente aprendeu a colocar uma blindagem. E por mais que eu sofra a perda de alguém, por mais que eu sofra situações de doença, pode até mesmo na família como ontem, né? Eu comentei com vocês no vídeo de ontem que eu fiquei de 5 da manhã até quase meia-noite no hospital com meu filho e com a minha nora. Situações como essa não mexeram com o meu emocional. Por quê? Porque é uma coisa que, como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, se der alguma coisa errada, Deus vai estar com eles. Se der alguma coisa certa, Deus também vai estar com eles. A pessoa estável emocionalmente, ela sabe que independente do que acontecer, no final vai ser sempre a vontade de Deus que vai prevalecer, né? Vai ser sempre a direção dele. É importante dizer aqui que eu não estou mandando ninguém suprimir o seu momento de luto. Pelo contrário,
passa o seu luto, chora o que tiver que chorar, faça o que tiver que fazer, mas mantenha sua mente saudável, no sentido de que você está de luto, você tem o direito de chorar, mas você não pode pensar em tirar sua vida, mas você não pode esquecer, se você tem filhos, que você tem filhos, você precisa entender que tem pessoas que dependem de você também emocionalmente, você precisa entender que a sua vida continua, por mais difícil que seja. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, é muito duro ouvir isso. Eu sei que é porque eu também ouvi isso. Só que nós precisamos entender que é a lei da vida. Todos vamos nascer, todos vamos morrer um dia. A lei da vida é crescer e se reproduzir, mas muitas das vezes isso também não acontece, né? E cabe a nós entender que muitas coisas não têm explicação do porquê. Revolta não vai mudar, tá? A situação. Você tentar tirar a sua vida não vai mudar a situação. O que vai resolver é você procurar se curar daquilo tudo que está te ferindo, daquilo tudo que te tirou a sua estabilidade emocional. Procurar ajuda, você não pode ficar sozinho em certos momentos, né? Eu passei por um período há uns anos atrás, há bastante tempo atrás, porque tem 3 anos que meu pai morreu, e quando meu pai morreu, ele já tinha mais ou menos uns 3 anos que tinha sido curado do câncer, tá? Com o tempo eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu testemunho, e eu quero fazer um vídeo pra vocês contando quem eu sou, tá? Minha história e tudo mais, tá? Vai sair esse vídeo em breve, e aí eu vou postar pra vocês. Eu lembro que quando meu pai estava tratando câncer, eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? E aí, meu pai já estava tratando câncer, estava sendo um período bem difícil. E eu decidi não contar pra ninguém. Eu fui no médico, decidi não contar pra ninguém e fiquei na minha. Só que, quando eu fui no médico, minha mãe acabou descobrindo, quando eu fui no médico novamente, eu tive a surpresa do médico falar assim, você vai fazer uma outra ultrassonografia para me dar certeza que você realmente está, porque você precisa tirar a contraprova. Quando eu fui fazer a outra ultrassom, não tinha mais câncer. Aí eu te pergunto, eu acho que ainda tenho a ultrassonografia dizendo, mostrando o tumor, e a outra ultrassonografia não mostrando o tumor. E aí você me pergunta, como isso aconteceu? A minha explicação de fé que foi Deus, pela minha fé. Porém, imagina se eu tivesse me desesperado. Imagina se eu tivesse ficado desequilibrada. Imagina se eu tivesse feito alguma coisa que poderia prejudicar a recuperação do meu pai, que também estava tratando câncer. Então não é porque eu sou forte. Eu não sou forte igual você. Várias pessoas podem ter pensado isso. Mas, se você pensou isso, você coloca aí nos comentários. Mas, não é questão de ser forte, é questão de ter uma estabilidade emocional. E muitas das vezes, o nosso emocional precisa da fé para poder ele andar. Quando eu sei o poder de Deus, quando eu confesso esse poder de Deus, quando eu sei que Ele está no controle da minha vida, porque é diferente eu dizer que eu creio em Deus e não entregar o controle da minha vida para Deus. Se eu não entrego o controle da minha vida para Deus, automaticamente tudo que acontece eu me desespero porque eu acho que está fora de controle. Mas se eu tenho o controle da minha vida nas mãos de Deus, o que acontecer, eu sei que não vai sair do controle dele. Vai sair do meu controle, vai doer, vai machucar, vai me ferir. Não vai ser muito bem, às vezes, tudo da maneira que eu quero, mas vai estar no controle dele. Então, nós precisamos cuidar dessa área do nosso emocional, pedir a Deus estabilidade emocional e tratar, tá? Todo o desequilíbrio que acontece com a gente. Porque se a gente não trata, se a gente não fala, a gente coloca esse desequilíbrio em outras coisas.
A gente coloca esse desequilíbrio em outras situações. E aí que tá o que eu estava falando com vocês sobre o perfil comportamental de estabilidade, né? Quem tem esse perfil comportamental, ele é até uma pessoa estável, ele não sai tomando decisão, né, precipitadamente, ele não até não gosta de liderar, tá? Ele planeja muitas coisas. Aí você me pergunta, como que uma pessoa que tem uma estabilidade, você deve conhecer alguém que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa é tão estável, essa pessoa é tão equilibrada, essa pessoa é tão... Parece que tudo acontece, mas essa pessoa tá ali no mesma linha, né, de emoção, na mesma situação, não parece que ela tá desequilibrada, mesmo acontecendo tudo isso. Essa pessoa tem um perfil estável. E ela tem algumas coisas, né, que ela precisam desenvolver. Essa pessoa é uma ótima ouvinte, essa pessoa são ótimas amigas, elas gostam de planejar antes de fazer alguma coisa, mas elas precisam de um ambiente seguro para se sentirem bem, tá? Essa pessoa tem dificuldade de dizer não. Então, por mais que ela seja estável, por mais que ela não seja uma pessoa que sai gritando, quebrando coisas, comprando compulsivamente, comendo compulsivamente, que ela não sai brigando com os outros, que ela não se dedica 100% a tudo que vai fazer e é perfeccionista, por mais que ela seja assim, né? Essa pessoa, tá? Ela não consegue dizer não. Você conhece alguém assim? Essa pessoa quer sempre agradar a todo mundo. Por quê? Porque o perfil comportamental dela é de uma pessoa estável. Ela não gosta de confusão, ela não gosta de problema, ela não gosta de, muitas das vezes, as pessoas trazerem problemas para ela. São pessoas extremamente indecisas. Por quê? Porque elas gostam de fazer tudo certinho. Elas têm muito autocontrole. Você provavelmente conhece alguém assim, né? Essa pessoa que tem esse comportamento estável. Mas essas pessoas têm tendência a procrastinar, ou seja, o que ela poderia fazer hoje, ela deixa para amanhã e deixa para depois, e vai deixando para depois, e vai deixando para depois. Então, até quem é estável emocionalmente, até quem tem um comportamento estável, ele também tem as suas dificuldades, também tem as suas limitações, tá? Essas pessoas têm baixa autoconfiança, tá? Elas não se sentem muito confiantes nas coisas que elas fazem e se magoam muito facilmente. Então, até aquele que tem o perfil comportamental de uma pessoa estável, ele também pode se desestabilizar ao se magoar, tá? Ele se magoa, mas a atitude dele ao se magoar é se afastar. Às vezes, essas pessoas parecem até indiferentes. Parece que elas não se importam com as outras, né? Parece que elas não se importam. Podem ser até um pouco teimosas, porque elas não gostam de mudanças, tá? Mas essa pessoa tem muito medo de não conseguirem ser perfeitas, muito medo de terem que ser confrontadas, muito medo de passar vergonha, de ser chamado de ridículo, de muitas das vezes não ser avaliado, não terem avaliado tudo que precisavam para tomar uma decisão. Então, essas pessoas estáveis, né? Elas também têm suas dificuldades, né? Então não é porque você não é estável que só você tem problema, não. Até aquele que tem um perfil comportamental de uma pessoa estável, ela tem os problemas dela. A gente sabe que nem sempre a gente pode dizer sim para tudo. Às vezes a gente vai ter que dizer não. Às vezes a gente vai ter que dizer que não vai dar certo. Às vezes a gente vai ter que falar, ó, não é desse jeito.
eu não quero, eu não posso, eu não vou. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa estável emocionalmente, ela consegue dizer não sem nenhum problema. Você quer ir? Não quero ir. Você pode ir? Eu até posso, mas eu não quero. E isso muitas das vezes pode parecer até uma coisa assim muito ruim para quem está ouvindo. Mas nós precisamos aprender a cuidar do nosso ambiente interno, fazer dele um ambiente forte, né? Para que as nossas fraquezas, que são o ambiente externo, que são as coisas que acontecem no dia a dia, não venham nos afetar, não venham nos desequilibrar. Porque se você não está estável emocionalmente, você vai ter crise de ansiedade, você vai ter depressão, você vai ter síndrome do pânico, você vai ter muitas das vezes desejo suicida. Por quê? Porque você não está estável emocionalmente. Todo ser humano precisa de uma estabilidade. O problema é que muitas das vezes nós queremos nos colocar como pessoas muito fortes e muito capazes e não procuramos ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda. Eu vou repetir. Se você conseguir colocar aí, digitar aí nos comentários, procure ajuda, tá? Compartilhe isso para pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda. Porque se você não for estável emocionalmente, se seu ambiente interno não for o mais forte, tudo que acontecer ao seu redor vai te desestabilizar e você vai tender, tá? Vai tender a ter atitudes que não deveriam ter, que não poderia ter. Então tome cuidado. Tome as atitudes que você toma. Tome cuidado com muitas das vezes a sua atitude quando alguma coisa sai do seu controle, porque a gente não vai conseguir ter o controle de tudo a todo tempo. Tem coisas que vão sair do nosso controle e tá tudo bem. Mas lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi a palavra quando nós lemos lá em Daniel 3,16? Eles perderam o controle da situação, porém eles se mantiveram, estáveis emocionalmente. Eu imagino eles olhando para a fornalha, vendo o fogo queimando e achando já tá quente. O rei falando, coloca 7 vezes mais força nessa fornalha. E eles se mantiveram estáveis. A Bíblia diz que os mais fortes do rei foram até eles para lançar eles. E eles se mantiveram estáveis. Então, não importa o que aconteça. Vai doer, vai muitas das vezes ferir os seus sentimentos, vai muitas das vezes te dar vontade de fazer alguma coisa que não deveria, mas se mantenha estável. Cuide do seu interior, peça ajuda se for preciso, mas não resolva tudo sozinho. Cuidado para não descontar, lembra que eu falei antes? Cuidado para não descontar em coisas, pessoas e ideias a sua frustração. Tem gente que fala assim, fulano trabalha o tempo todo, não para em casa. Essa pessoa muitas das vezes está instável emocionalmente por alguma situação que está acontecendo em casa ou por alguma situação, frustração dela mesma pessoal. Se ela não procura ajuda, ela não consegue enxergar isso. E aí ela desconta no trabalho, e aí a casa dela, que deveria ser um lugar de segurança, de paz, que deveria ser um lugar de prazer para ela, já se torna um ambiente ruim para ela. Já se torna um ambiente frustrante para ela. Então, procure um psicólogo, um terapeuta. Se você é cristão, procure um pastor. Procure o aconselhamento pastoral, deveria ser obrigatório nas igrejas, né? Os pastores deveriam fazer esse curso, né, de aconselhamento pastoral, porque muitas pessoas precisam de um apoio e muitas das vezes não encontram o apoio, o aconselhamento psicológico. Porque
Que é muito fácil eu ir pro lado, tender pro lado espiritual e falar: são coisas ruins. São coisas que fizeram contra você. Isso é inveja. Isso são coisas que fizeram contra a sua vida. É isso. Tá. É muito fácil tender para esse lado. Mas muitas das vezes as pessoas só estão instáveis emocionalmente. E se não tem uma pessoa capacitada para ouvir e ajudar essa pessoa no seu psicológico, essa pessoa começa a se tornar, ao invés de cristã, da fé racional, que é a fé que Deus manda a gente começa a ter uma fé irracional e a gente começa a aceitar tudo e fazer tudo fora da luz da palavra de Deus, fora da direção de Deus, e começa a aceitar que o que o homem diz é o que Deus está dizendo para a gente. Então, pessoas emocionalmente estáveis são pessoas que ela usam a fé, sim, mas ela usa também a razão. Ela não vai somente pela fé, mas ela vai pela razão. E eu te convido a, nessa manhã, no seu momento, na sua religião, seja qual for, falar com Deus. Porque independente de religião, Deus é um só. E eu quero te convidar a falar com Deus nessa manhã. Você aí aonde você estiver e eu aqui aonde eu estou. E nós vamos falar com Deus. Nós vamos pedir a Deus que Ele venha nos proteger e cuidar do nosso emocional. Você pode fazer essa oração comigo? Senhor, nós entregamos nas tuas mãos cada um que está ouvindo esse vídeo. Cada um que está vendo esse vídeo. Cada um que vai compartilhar esse vídeo. E para essas pessoas eu peço a Ti uma bênção especial. Porque aquele que está estável emocionalmente, ele não quer só ser abençoado, ele quer abençoar outros também. Eu peço a Ti, Senhor, nessa manhã, que as Tuas bênçãos venham estar sobre essas pessoas, que o Senhor venha curar as feridas da alma dessas pessoas e que essas pessoas possam conseguir vencer e alcançar tudo aquilo que elas precisam. Que o Senhor venha colocar dentro delas a estabilidade emocional que elas precisam. E que o Senhor venha fazer com que elas venham saber lidar com tudo o que acontece ao redor delas. Mostre para essas pessoas que, independente do que aconteceu ao seu redor, o Senhor permanece do lado delas. Visite cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Senhor. E que se essa pessoa está chorando, se essa pessoa está passando por um momento difícil, o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a essa pessoa, consolar essa pessoa e mostrar para essa pessoa que o Senhor permanece ao lado dela. Que as Tuas bênçãos venham estar sobre cada um delas, ó Pai. E que elas venham ser mais do que, ó Pai querido, Pai amado, revigoradas, edificadas nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Que a sua saúde venha a ser abençoada por Deus. E amanhã eu te espero aqui de novo no nosso canal. Compartilhe, curta para que o YouTube saiba que você está gostando e indique esse vídeo para mais pessoas. Assim que o YouTube liberar, eu vou começar a fazer vídeos ao vivo. E aí nós vamos poder interagir. Então, eu conto com você nessa jornada. Compartilhe e curta. Deus te abençoe.